A graça e a paz a todos. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Valmir Vieira. E meu desejo agora é que você tenha um encontro com Jesus. Meu desejo é que a sua casa tenha paz. Meu desejo é que o seu coração seja um coração perdoador, que você saiba o que é perdoar. Para que você ame o próximo. Mesmo que esse próximo tenha feito algo contra você. Procure amá-lo. Procure ensiná-lo. Procure ser uma representação de Jesus Cristo aqui na Terra. O livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dessa. Maria, uma jovem virgem, desposada de José, que era da casa de Davi, recebe a visita de um anjo que diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E será grande, chamado Filho do Altíssimo Deus. O trono de Davi é seu. O seu reino não terá fim. O reino sem fim, um reino eterno. Maria, antes dela não houve, após ela não haverá. Só ela que teve esse privilégio de ter o Rei dos Reis no seu ventre. Maria, ela teve uma missão muito importante, muitíssimo importante. Foi criar Jesus, educá-lo com amor e sabendo que ele é o Messias. Você já parou para pensar nisso? É muito forte. Mas vamos lá dar continuidade, porque eu quero falar um pouco aqui sobre Jesus. Em Lucas 2, a palavra diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para o recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar na hospedaria.
não havia lugar para acolher Jesus. Não havia lugar para Jesus. Havia apenas uma manjedoura. A manjedoura que acolheu o Rei dos Reis. Em muitos lares hoje não há lugar para Jesus. Em muitos lugares não há lugar para Ele. Será que há um lugar para Ele em você? Será que há um lugar no seu coração para Jesus? Em Lucas 2, 22, a palavra diz assim: passados os dias da purificação deles, seguindo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus, enquanto criança, ele é apresentado, ele é consagrado a Deus ali naquele tempo. Ele não foi batizado. Esse Simeão, esse homem justo, piedoso, o qual o Espírito Santo estava sobre ele, profetiza e declara que os seus olhos viram o Salvador. Ele entende que o Messias que ali estava traria consolação para o povo e que ele é o Salvador universal. Contudo, nem todos iriam aceitar a salvação de Jesus. Muitos, Simeão também mostra que muitos iriam negá-lo. Jesus Salvador, Jesus menino, Jesus homem, Jesus servo, Jesus rei, Jesus Deus. É incrível a oração de Simeão. Ele fala: porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos. Ele não fala um povo, ele fala todos os povos. O mundo inteiro. O mundo todo. Ele não fala o povo específico só, mas ele fala todos os povos. Porque ali estava o Rei dos Reis. E você sabe qual presente que Jesus recebeu? É interessante que Jesus, quando nasce ali, ele pequenininho, ele não recebe presente de criança comum. Ele recebe ouro, incenso e mirra. Presentes para um rei, onde seu reinado é totalmente eterno. Esses são os presentes que ele recebe. Presente de rei. Jesus, aos 12 anos, ele estava lá no meio dos doutores da lei, da Torá. Jesus mostra que tinha nessa idade de 12 anos, ele já tinha consciência do seu relacionamento com o Pai, Deus Todo-Poderoso, como também muita consciência da sua missão. No entanto, Jesus, cerca de 30 anos, ele vai e é batizado no Jordão por João Batista. Em seguida, ele é levado, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, tentado pelo diabo.
não comeu naqueles 40 dias e ao fim daqueles dos quais teve fome. E continuou sendo tentado e tentado. E a palavra diz assim, também em Lucas 4:3, diz assim: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levantando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desse reino, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então, levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás, Senhor, o teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Jesus foi tentado, mas pela palavra o diabo foi derrotado. E o que me chama a atenção nessa tentação é quando ele diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, adoração. Você sempre ficará parecido com o que você adora. Se você for adorar o diabo, você sabe com quem você vai ficar parecido. Então adore a Deus, adore somente a Ele. A palavra liberta, sabe por que ela liberta? Porque a palavra é a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. E Jesus dá continuidade à sua missão, fazendo milagres, ensinando o evangelho, quebrando paradigmas, destruindo fortalezas. Ele destrói, filosofias, mundanas. Ele destrói religiões que tem um monte de achice, eu acho isso, eu acho aquilo, religiões que aprisionam, religiões que te desviam da verdade, religiões que só querem entretenimento, religiões que só querem o seu dinheiro. Jesus destrói tudo isso. Jesus é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Quando você olha para Jesus, sua vida muda completamente, porque Ele é a palavra viva. Jesus nos ensina, Jesus nos ensina a servir. Ele ensina você a partir o pão. Ele ensina a lavar os pés um dos outros. Nos ensina a perdoar aquele que comeu com você à mesa, que você lavou os pés. Aquele que diz que te ama é aquele que te traiu. Ele ensina você a perdoar. Muitas vezes você coloca pessoas na sua mesa, na sua casa, e essa pessoa está te traindo. Aprenda a perdoar. Ore pelos seus inimigos. Quando você entra no seu quarto de oração e começa a orar por pessoas que te traiu, por pessoas que fizeram algo que te deixou muito triste, muito agoniado, derrubou você, que se colocar no fundo do poço, olhe para aquela pessoa, que você vai ser uma pessoa melhor. E quem sabe a outra pessoa é alcançada por Jesus. Jesus, na trajetória dele de fazer tanta coisa boa, tanto bem, ele é levado para ser julgado mesmo sendo inocente. Ele é castigado com chicotadas. Nesses chicotes havia lâminas, pedras afiadas. Cada chicotada saía parte da carne do corpo de Jesus. Ficava exposto os tendões do corpo dele. O corpo dele foi dilacerado, cortado, moído. A coroa de espinho tinha mais ou menos entre 5 a 7 centímetros, um pouco mais, encravado na cabeça dele, desfigurou completamente. As pessoas gritavam: crucificam, crucificar um inocente. Sim, eles gritavam: crucificam e libertem Barrabás.
E Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. E muitos acharam que era o fim. Mas não era o fim. Porque Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita. Muitos não entendiam, como muitos ainda não entendem, que Jesus está nos 66 livros da Bíblia. Que Jesus, ele foi proclamado, ele foi falado, ele foi profetizado a vinda dele. Assim como todos nós estamos falando atualmente da sua vinda que está próxima, porque os sinais são grandes. Nunca vimos tantos sinais como vemos agora. E muitos não acreditam. Mas olha como é interessante. Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele faz a seguinte declaração. No capítulo 53, nós vamos ler de 1 a 12. Olha o que ele diz. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dele cogitou? Portanto, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma. Como oferta do pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo. Com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Desprezado, não tinha aparência nem formosura, beleza nenhuma havia mais, rejeitado. Contudo, ele tomou sobre si nossos pecados, enfermidades e dores. É isso que a palavra está dizendo. Ele levou na cruz sobre tudo isso. Ele é o nosso Salvador. Naquela cruz, ele levou todos os nossos pecados, todas as doenças. Ele levou tudo. Quando você estiver mal, você precisar de Jesus, entregue, coloque na cruz o que você precisa em todo o seu coração. Porque ele é o nosso Salvador. Ele está vivo porque após a sua morte ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a sua e a minha salvação. É Ele que nos salva. Jesus Deus, Jesus que te ama como você está, para ver você transformado em outras pessoas. Ele quer você do jeito que você está, para que você seja uma pessoa altamente transformada.
mude a sua situação, mude a sua vida, mude a vida das pessoas que te rodeiam. Creia no Salvador. Entregue a sua vida agora para Ele. Em Romanos 10, a partir do versículo 9, a palavra diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Você será uma pessoa única, especial para Jesus. Você será o filho, a filha de Deus. Entregue agora a sua vida para Jesus. Aonde você estiver, se você estiver angustiado, deprimido, aonde você estiver nesse momento, no seu quarto, no seu carro, pare seu carro. Aonde você estiver, tenha um momento agora, só você e Jesus. Eu vou orar por você. Pai, a essas pessoas que estão ouvindo essa pregação, que ela tenha discernimento, gere discernimento espiritual, para que ela receba, que ela entregue, receba a sua presença nela agora, e que ela entregue seu coração, que ela entregue totalmente a sua vida a Ti, Jesus. Para que a vida dessa pessoa que está nos ouvindo seja mudada completamente, transformada. Se ela tiver com alguma doença, que ela seja curada agora em nome de Jesus. Toda doença dos rins, pulmões, fígado, cabeça, seja agora curado em nome de Jesus. Todo transtorno, toda fobia, toda depressão, seja curada agora em nome de Jesus. Você que está me ouvindo agora, fale comigo. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, que só o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Abra sua boca, entregue sua vida a Jesus. Seja uma nova criatura, seja um novo homem, uma nova mulher. Mude a sua vida agora. Jesus te ama. Ele morreu na cruz, Ele sofreu por você. Ele levou naquela cruz todas as nossos pecados, iniquidades, doenças, enfermidades. Entregue, coloque a sua vida ali na cruz. Entregue tudo para Jesus e fale: Senhor, eu lhe amo. Senhor, a partir de hoje eu sou um novo homem. Senhor, a partir de hoje eu sou uma nova mulher, porque eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E Deus vai te abençoar. A partir de agora você vai ser uma pessoa extremamente abençoada. Senhor, abençoe essas pessoas. Abençoe a casa dela. Abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém.